Hoje eu vou mostrar 3 modelos de planner personalizado, né? Porque na verdade tem uma diferença entre agenda personalizada e planner. O significado em si de planner é uma agenda personalizada. Mas o que a gente tem visto por aqui quando a gente vai procurar para comprar numa gráfica é que eles personalizam só a capa e o miolo é padrão. Então, sendo o miolo de agenda personalizada o padrão, não dá para considerar um planner, porque o planner ele atende uma demanda específica. Então, no momento, são esses 3 modelos diferentes que a gente tem. Eu vou mostrar um por um. Primeiro, eu vou abrir esse, masculino. A ideia dele, em si, é ser uma agenda e ser um guia financeiro, né, de controle financeiro. Então, a gente tem dados pessoais. Foi feito para um homem, então ele já foi pensado de uma forma mais simples possível. E como ele foi impresso em preto, ele tem um custo menor. Então, esse tá a partir de R$80, dependendo de quando a quantidade de folhas. A capa dele é uma capa dura, mas é uma capa plastificada, estilo carteira de identidade, igual os outros dois também. Vamos ver aqui. Ele tem uma divisória mensal, então todo mês, e os outros dois também. Todo mês começa com uma frase. E tem um calendário onde pode anotar os compromissos em cada quadradinho. Esse aqui, como o foco dele é financeiro, ele tem contas a pagar, valores a receber, finanças do dia a dia. Essa finanças do dia a dia se repete porque ela é feita para ser utilizada o mês inteiro. E aí depois ele começa a agenda mensal em si. Então tem todos os dias do mês e o sábado e domingo ele ocupa um espaço menor. Então essa é a principal organização dessa agenda, até que chegue o mês seguinte e segue sempre a mesma lógica, com a frase, o calendário e assim vai. Então ela segue até o final assim. Agora eu vou mostrar um outro modelo. Essa agenda, como dá pra ver na capa, é feminina, né? Ela também tá plastificada igual ao modelo anterior. O diferencial dela é que ela foi impressa toda em o miolo em colorido. Então é uma estética diferenciada, vou passar assim só para dar uma olhada, né? Já fica uma outra visualização. Foi pensada para uma pessoa que tenha muitos compromissos, que, por exemplo, essa pessoa ela pediu para que tivesse um espaço para além do trabalho, ter outros 3 espaços de anotações. Então o miolo dela vai ser diferenciado com relação ao anterior. Já tem aqui no começo a diferença que tem espaço para contatos. Ela também começa como o modelo anterior com uma frase. Ela tem o checklist do fazer este mês. Também tem o espaço de finanças, mas ele é diferenciado, né? Ele não tem o receber e a pagar, essas são só 2 páginas gerais, aí a pessoa especifica se saiu ou se entrou o valor. E aqui o mês ele é aberto, que como ele está impresso em A5, para quem não conhece, o A5 é metade do A4, o A4 é um tamanho de papel normal. Também foi impresso em 120 gramatura. E sendo aberta desse jeito o mês, ele fica do tamanho normal de uma folha A4. Então tem mais espaço para escrever no dia a dia. E aí aqui, como a pessoa precisa ter um compromisso, dá para personalizar diferente. Então aqui ela pediu manhã, tarde e noite, para que possa planejar momentos diferenciados, mas dá para escrever trabalho, faculdade e estudos. E dá para fazer 3 momentos diferentes e dá para trocar os nomes. Então vai ser personalizado de acordo com a necessidade. Então, como esse que é janeiro, ele tem 2, 3, 4, 5 semanas. E aí começa fevereiro e assim vai até o final. Quando chegou no final, ficou reservado um espaço para anotações, né? Porque sempre a gente vai surgindo compromissos, às vezes, ou questões de observações gerais. E aí esse daqui ela pediu para que deixasse também na última página um calendário de 2019 com um espaçozinho pequeno para observações, porque já os compromissos para o próximo ano. Essa é para quem já quer uma agenda personalizada, só que mais em conta. Então o diferencial dela é que essa foi feita para adolescente, tem um pouco da estrutura da anterior, só que para baratear um pouco, o miolo dela foi impresso em preto. Então tem essa questão do pessoal, mas dá para reservar um pouco do custo. E também foi impressa em 120 gramas. Então tem os dados pessoais, tem legendas, o calendário anual,
Planejamento de eventos, esse planejamento é anual, então dá para ter uma ideia de compromissos que estejam a vir com mais longo prazo. Aniversariantes, contatos importantes. Financeiro, como é para uma adolescente, ela não tem tantas contas a pagar como a gente que é adulto, né? Então pode ser um pouquinho menor. Ideias, filmes, músicas e livros. E essa também segue os modelos anteriores, que é a abertura do mês com uma frase, a lista de fazeres de mês, anotações, e aí chega o calendário mensal. Essa também está em A5, e aí como esse calendário mensal ele está aberto, também fica tamanho A4, né, que seriam 2 a 5. E aí segue a questão anterior. Essa também ficou dividida em manhã, tarde e noite, mas dá para dividir em outras partes, desde que sejam, né, nomeadas as 3, como estudo, trabalho, pesquisa, monografia, nesse sentido assim. E aí vai repetindo todos os meses. É isso. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês para apresentar o caderno personalizado para professor. Que na verdade algumas pessoas também vendem personalizado, mas vende personalizado só a capa. E nesses modelos aqui, ele é considerado um planner porque ele não é personalizado só a capa, ele é personalizado todo o miolo de acordo com a necessidade de cada pessoa, a rotina diária de cada um. É isso, qualquer dúvida é só perguntar.